Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da quinta seção. Título: As Máscaras da Ciência. Subtítulo: Física ou Metafísica? Se na Terra existe algo parecido com o progresso, dia virá em que a ciência terá de renunciar, involuntariamente disposta, às ideias tão monstruosas como as de suas leis físicas que se governam a si mesmas, vazias de alma e de espírito, e haverá então de voltar-se para as doutrinas ocultas. Já o tem feito, sejam quais forem as alterações dos títulos e as edições corrigidas no catecismo científico, faz agora mais de meio século que verificou-se, comparando o pensamento moderno com o antigo, que a nossa filosofia, apesar de sua aparente divergência com a de nossos antepassados, se compõe tão só de somas e restos tomados da filosofia antiga e transmitidos gota a gota através dos filtros dos antecedentes. Esse fato era bem conhecido de Faraday e de outros cientistas eminentes. Os átomos, o éter, a própria evolução, todas estas noções vieram até a ciência moderna, procedentes de conceitos antigos. Todas são baseadas em ideias de povos arcaicos. Conceitos que para o profano revestem a forma de alegorias, mas que eram claras verdades ensinadas aos eleitos durante as iniciações. Verdades que, parcialmente divulgadas pelos escritores gregos, chegaram até os nossos dias. Não quer isso dizer que o ocultismo houvesse algum dia esposado sobre a matéria, os átomos e o éter as mesmas opiniões que se encontram no exoterismo dos escritores clássicos gregos. Aliás, Faraday, se devemos crer no que diz o Sr. John Tyndall, pertencia à escola aristotélica e era mais agnóstico que materialista. Em seu Faraday, as Discoverers, observação número 1, registrado na página 123, continuação da narrativa. Ali, Tyndall nos diz que o grande físico adotava as velhas reflexões de Aristóteles, que se encontram de forma concisa em algumas de suas obras. Mas Faraday, Boscovich e todos os mais que veem os átomos e nas moléculas centros de força e no elemento correspondente à força uma entidade autônoma, talvez estejam bem mais perto da verdade do que aqueles que, atacando-os, atacam ao mesmo tempo a nossa antiga teoria corpuscular de Pitágoras. Teoria que, seja dito de passagem, nunca passou à posterioridade tal como realmente a ensinou o grande filósofo, sob a alegação de que ela se baseia na ilusão de que os elementos fundamentais da matéria podem ser tomados como entidades distintas e reais. O principal e o mais fatal dos erros cometidos pela ciência ao ver dos ocultistas consiste na ideia de que se possa admitir na natureza algo que seja matéria morta ou inorgânica. Pergunta o ocultismo: há algo morto ou inorgânico que seja capaz de transformar-se ou alterar-se?
E acaso existe sob o sol alguma coisa que permaneça imutável ou constante? Para que alguma coisa esteja morta, é preciso que tenha estado viva em um momento qualquer. Quando? Em qualquer período da cosmogonia? Diz o ocultismo que nunca a matéria se acha mais ativa do que quando parece morta. Um bloco de madeira ou de pedra está imóvel e é impenetrável, em todos os sentidos. Não obstante, e de fato, suas partículas estão animadas de um movimento vibratório incessante, eterno, tão rápido que para os olhos físico o objeto parece em absoluto desprovido de movimento. E a distância daquelas partículas entre si, no seu movimento vibratório, é tão grande, visa de outro plano de existência e percepção, como a que separa flocos de neve ou gotas de chuva. Mas, para a ciência física, isto será um absurdo. Em parte alguma se acha mais bem evidenciado esse falso raciocínio que na obra científica de um sábio alemão, o professor Philipp Spiller, em seu tratado de cosmologia, busca o autor demonstrar que, segue o trecho, nenhum dos constituintes materiais de um corpo, nenhum átomo, é originalmente dotado de força por si mesmo, mas cada um desses átomos é absolutamente morto e não tem poder algum inerente para atuar à distância. Fim do trecho. Observação número 2. Registrado no livro O Éter Cósmico como uma Força Cósmica, na página número 4. Continuação da narrativa. Tal acerto, contudo, não impede Spiller de enunciar uma doutrina, um princípio oculto. Afirma ele a substancialidade independente da força e a define como uma matéria incorpórea ou substância. Ora, em metafísica, substância não é matéria. Pode-se admitir, no interesse da discussão, que a expressão foi mal escolhida, mas tal se deve à pobreza dos idiomas europeus e, sobretudo, à escassez dos termos científicos. Spiller identifica então esta matéria como o éter. Expressa em linguagem oculta, poder-se-á dizer mais corretamente que aquela substância-força é o éter positivo fenomenal sempre ativo, prakriti, ao passo que o éter onipresente, que a tudo impregna, é o númeno do primeiro, a base de tudo ou a caixa. Estalo, porém, situa-se abaixo de Spiller e de todos os materialistas. É acusado de desconhecer por completo a correlação fundamental entre força e matéria, a respeito das quais a ciência nada se sabe de positivo. Porque, na opinião de todos os demais físicos, este semiconceito hipostático é não somente imponderável, mas desprovido de forças coesivas, químicas, térmicas, elétricas e magnéticas, de todas as quais o éter, segundo o ocultismo, é a fonte e a causa. Eis porque Spiller, a despeito de todos os seus erros, revela mais intuição que outro qualquer homem de ciência moderno, com exceção talvez do Dr. Richardson, o teórico da força de nervo ou éter nervoso, e da força solar e força terrestre. Observação número 3.
Veja-se em Crítica Científica Popular, no volume 5, nas páginas 329 a 334. Continuação da narrativa. Porque o éter, em esoterismo, é a quintessência mesma de toda energia possível e é certamente a este agente universal, composto de numerosos agentes, que se deve todas as manifestações da energia nos mundos físicos, psíquico e espiritual, que são, na realidade, a luz e a eletricidade? Como pode a ciência saber que uma é um modo de movimento e outra um fluido? Porque não se explica a razão de estabelecer-se uma diferença entre elas, já que ambas são consideradas correlações de forças? A eletricidade, diz-nos, é um fluido imaterial e não molecular, embora Helmholtz seja de opinião diferente. E a prova está que podemos engarrafar, acumular e conservar como reserva. Logo, depois simplesmente de ser matéria, e não um fluido especial. Não é tampouco um modo de movimento, pois que dificilmente se poderia armazenar movimento em uma garrafa de Leyden. Quanto à luz, seria um modo de movimento ainda mais extraordinário, visto que, por maravilhoso que pareça a luz, pode também armazenar-se realmente para a utilização oportuna. Conforme o demonstrou Grove há cerca de meio século atrás. Segue o trecho. Tomai uma gravura que tenha sido conservada na escuridão durante alguns dias. Deixai-a exposta à plena luz solar, isto é, submetei-a à influência do sol por uns 15 minutos. Aplicai-a depois sobre papel sensível, em uma câmara escura. Ao cabo de 24 horas, ter-se-á a sua impressão sobre o papel, os brancos aparecendo em preto. Não parece que existam limites para a reprodução de gravuras. Fim do trecho. Observação número 4. Veja-se no livro A Correlação das Forças Físicas, na página 110. Continuação da narrativa. Que é que aparece fixado, colocado, por assim dizer, no papel? Certamente, o que fixa a coisa é uma força, mas esta coisa cujo resíduo permanece sobre o papel, o que é? Os nossos homens de ciência sar-se-ão do embaraço por meio de alguns eruditos termos técnicos, mas que é interpretado daquele modo para deixar aprisionada uma pequena parcela de si mesmo sobre cristal, papel ou madeira? É um movimento ou é uma força? Ou nos dirão que o que permanece não é senão o efeito da força ou do movimento? A força ou energia é uma qualidade, mas toda qualidade deve pertencer a alguma coisa ou a alguém. Em física, define-se a força como aquilo que modifica ou tende a modificar toda a relação física entre os corpos, seja mecânica, térmica, química, elétrica, magnética e etc, etc. Não é essa força ou esse movimento o que fica no papel quando cessa de atuar a força ou o movimento, e, no entanto,
algo que escapa à percepção dos nossos sentidos físicos. Foi ali deixado para se tornar, por sua vez, uma causa e produzir efeitos. O que é? Não é matéria, tal como a define a ciência. Isto é, matéria é um dos seus estados conhecidos. Diria um alquimista que é uma secreção espiritual, e rir-se-iam dele. Mas quando o físico diz que a eletricidade armazenada é um fluido, ou que a luz fixada sobre o papel é ainda a luz solar, isto era ciência. Verdade é que autoridades mais recentes repudiaram tais explicações como teorias desacreditadas e passam agora a divinizar o movimento como seu único ídolo. Mas não é menos verdade que tanto eles como o seu ídolo compartilharão um dia sorte igual à de seus antecessores. O ocultista experiente que haja comprovado toda a série de nidanas, de causas e efeitos, que finalmente projetam o seu derradeiro efeito sobre este nosso plano de manifestação, aquele que tenha investigado a matéria até o seu númeno, dirá que a explicação do físico equivale a chamar a ira ou seus efeitos, as exclamações por ela provocadas, uma secreção ou fluido, e ao homem que é a causa da ira, seu condutor material. Mas tal como profeticamente observou Grove, aproxima-se rapidamente o dia em que se confessará que as forças por nós conhecidas não passam de manifestações fenomenais de realidade a respeito das quais nada sabemos, enquanto que os antigos as discerniam e veneravam. Fez ele outra observação ainda mais significativa que deveria constituir-se em divisa da ciência, ao contrário do que sucede. O Sr. William Grove disse o seguinte: a ciência não deveria alimentar desejos nem prevenções. A verdade deveria ser o seu único objetivo. O que se vê em nossos dias é que os homens de ciência são mais obstinados e fanáticos que o próprio clero, porque se realmente não adoraram a força matéria, que é o seu Deus ignoto, oficiam em seu altar. E quão desconhecida ela é, pode-se inferir das numerosas confissões dos físicos e biólogos mais eminentes como Faraday em primeiro plano. Não só disse ele que jamais se atreveria a declarar se a força é uma propriedade ou uma função da matéria, mas ainda que não sabia em verdade o que se devia entender pela palavra matéria. Tempo houve, acrescentou, em que acreditava saber algo sobre a matéria. Mas, quanto mais se acreditava na vida, quanto mais estudava com o afinco, tanto mais se convencia de completa ignorância quanto à natureza da matéria. Observação número 5. Veja-se no livro A Ciência Elétrica, de Buckwell. Continuação da narrativa. Essa confissão de incapacidade foi feita, cremos nós, durante um congresso científico reunido em Swansea. Faraday partilhava da opinião de Tyndall, que declara o seguinte: há, à parte, a sua força. O que sabemos a respeito do átomo?
Imaginais um núcleo a que se pode chamar A e o rodeais de forças a que se pode dar o nome de M? Para minha mente, o A, ou núcleo, se desvanece e a substância consiste nos poderes M. E, efetivamente, que ideia podemos formar do núcleo independente de seus poderes? Que pensamento subsiste para fixar a noção de um A, independente das forças admitidas? Fim do trecho. Continuação da narrativa. Os ocultistas são a miúde mal compreendidos, porque, na falta de melhores termos, dão à essência da força, considerada sob certos aspectos, o epiteto descritivo de substância. Ora, os nomes das variedades da substância, nos diferentes planos de percepção e existência, constituem legião. O ocultismo oriental possui uma denominação especial para cada classe, mas a ciência tem só um nome para todas: substância. Como ocorre na Inglaterra, que, segundo um francês espirituoso, foi favorecida com 36 religiões, mas dispõe só de um molho para o pescado. Demais, nem os físicos ortodoxos, nem os seus críticos parecem estar seguros de suas premissas e confundem tão facilmente os efeitos como as causas. É inexato dizer como se faz estalo, por exemplo, que não se pode compreender melhor a matéria, nem conceber-lhe a presença positiva no espaço, senão como uma concreção de forças, ou que a força nada é senão a massa, e a massa nada é sem a força, porquanto uma é o númeno e a outra o fenômeno. Também, quando Stilling diz o seguinte, segue o trecho: não passa de mera ilusão da mente admitir que algo não sabemos, o que subsista depois de havermos despojado um objeto de todos os seus atributos. Fim do trecho. Observação número 6. Registrado em Idiom Stilling e etc. Nas páginas 18. Continuação da narrativa. Jamais lhe passou pela ideia de aplicar essa observação ao domínio da metafísica transcendental. É verdade que a força pura não é nada no mundo físico, sendo tudo o reino do espírito. Stalo diz o seguinte, segue o trecho: se reduzirmos a zero uma massa sobre a qual atua uma força dada, por pequena que seja, ou, usando termos matemáticos, se a reduzirmos a infinitamente pequena, a consequência será que a velocidade do movimento resultante passa a ser infinitamente grande e que o objeto não estará em qualquer momento dado nem aqui nem ali, mas em toda a parte, que não haverá presença real, e, portanto, impossível construir matéria por meio de uma síntese de forças. Fim do trecho. Observação número 7. Registrado no mesmo livro na página 161. Continuação da narrativa. Pode estar certo que o mundo fenomenal, tanto mais quanto o reflexo da realidade una do mundo suprassensível, apareça como real à estreiteza dos conceitos materialistas.
é absolutamente inexato quando se aplica o argumento a coisas pertencentes àquelas esferas que os cabalistas chamam de supramundanas. A suposta inércia é uma força, segundo Newton. Observação número 8. Registrado no mesmo livro, no volume 3. Continuação da narrativa. E para o estudante das ciências esotéricas, é a maior das forças ocultas. Só neste plano de ilusão pode conceber-se um corpo divorciado de suas relações com os outros corpos, as que, segundo a física e a mecânica, dão lugar aos seus atributos. Tal separação realmente nunca pode existir, sendo a própria morte incapaz de isolar o corpo de suas relações com as forças universais, cuja síntese é a força única, a vida. As relações simplesmente continuam em outro plano. Mas, se Stalo tem razão, que pretende dizer o Sr. Dr. John James Crow, quando, ao falar da transformação da gravidade, expõe as mesmas ideias sustentadas por Faraday, Watterson e outros. Porque ele diz com muita clareza que a gravidade é o seguinte, segue o trecho. É uma força que o espaço exterior penetra nos corpos e que não aumenta quando os corpos se aproximam uns dos outros, como geralmente se supõe. O que sucede é que os corpos passam a um meio onde a força reina com maior intensidade. Fim do trecho. Observação número 9. Registrado na Revista de Filosofia, no volume 2, página 252. Continuação da narrativa. Ninguém negará que uma força, seja a gravidade, a eletricidade ou qualquer outra que exista fora dos corpos e no espaço livre, quer se trate do éter ou do vácuo, deve ser alguma coisa, e não mera abstração quando a concebemos independente de massa. De outro modo, dificilmente poderia existir com intensidade maior em um lugar e menor em outro. É o que também diz G. A. Hearn em sua Teoria Mecânica do Universo, tentando demonstrar o seguinte. Segue o trecho. Que o átomo dos químicos não é uma entidade puramente convencional ou um simples recurso explicativo, mas que realmente existe, que o seu volume é inalterável e que, por conseguinte, não é elástico. A força, portanto, não está no átomo, está no espaço que separa os átomos entre si. Fim do trecho. Continuação da narrativa. As opiniões que acabamos de citar, expendidas por dois homens de ciência dos mais eminentes em seus respectivos países, revelam que nenhum modo é anticientífico ao falar da substancialidade das chamadas forças. Sujeita a receber no futuro um nome específico qualquer, esta força é uma substância de alguma classe, e não pode ser outra coisa. E quem sabe se a ciência não será algum dia a primeira a novamente a adotar o nome ridicularizado de flogisto. Seja qual for o nome que venha a prevalecer, sustentar que a força não reside nos átomos
mas no espaço que os separa. Pode ser muito científico, contudo, não é verdade. Para a mente do ocultista, seria o mesmo que dizer que a água não está nas gotas que compõem o oceano, mas no espaço existente entre elas. A objeção de que há duas escolas distintas de físicos, uma das quais encara essa força como uma entidade substancial independente, que não é uma propriedade da matéria, nem essencialmente associada à matéria. Observação número 10. Registrado em Conceitos Modernos de Física, no capítulo 31, Introdução à segunda edição. Continuação da narrativa. Dificilmente ajudará o profano a ver com mais clareza. Pelo contrário, a objeção teria antes o efeito de tornar a questão mais confusa do que nunca, porque então a força não teria nem isto nem aquilo. Considerando-a como uma entidade substancial independente, a teoria se aproxima do ocultismo, mas a ideia estranha e contraditória de que a força não está associada à matéria, senão pelo poder que tem de atuar sobre ela, conduz a ciência física a hipóteses antinômicas das mais absurdas. Observação número 11. Registrado no mesmo livro. Continuação da narrativa. Quer se trate de força ou de movimento, o ocultismo, não vendo nenhuma diferença entre os dois termos, jamais procura separá-los. Não pode isso operar em um sentido para os partidários da teoria átomo-mecânica e em outro para os da escola rival. Também não é possível que, num caso, os átomos sejam absolutamente uniformes em tamanho e peso, e no outro tenham peso diferente. Lei do Avogadro. Segue as palavras do mesmo ilustre crítico. Segue o trecho. Ao passo que a igualdade absoluta das unidades primordiais da massa constitui assim uma parte essencial das bases mesmas da teoria mecânica, toda a química moderna está fundada em um princípio completamente oposto, princípio do qual se disse recentemente que ocupa em química o mesmo lugar que a lei de gravitação na astronomia. Observação número 12. Registrado por J. P. Cook, no livro A Nova Química, na página número 5. Continuação da narrativa. Esse princípio é conhecido sob o nome de Lei de Avogadro ou de Ampere. Fim do trecho. Observação número 13. Pressupõe que volumes iguais de todas as substâncias, quando se acham em estado gasoso e sob as mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas, donde resulta que o peso das moléculas é proporcional à gravidade específica dos gases, que, em consequência, deferindo esta gravidade específica, também varia o peso da molécula. E como as moléculas de certas substâncias elementares são monatômicas ou de um só átomo, enquanto que as moléculas de outras substâncias se compõem de vários átomos, daí se segue que os átomos destas últimas substâncias têm peso diferente. Registrado no livro Conceitos da Física Moderna, na página 34.
Conforme demonstra mais adiante a mesma obra, esse princípio cardeal da química teórica moderna não se pode absolutamente conciliar com a primeira proposição da teoria do átomo mecânica, a saber, a igualdade absoluta das unidades primordiais da massa. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Mostra isso que tanto a química como a física modernas laboram totalmente em erro nos princípios fundamentais respectivos, porque se declara absurda a suposição da existência de átomos de gravidades específicas diferentes, com base na teoria atômica da física, e se não obstante a química, fundando-se nessa mesma suposição, obtém uma comprovação experimental infalível na formação e transformação dos compostos químicos. É então evidente que a teoria átomo-mecânica não pode subsistir. A explicação desta última, de que as diferenças de peso não são mais que as diferenças de densidade, e as diferenças de densidade se devem às diferenças de distância entre as partículas compreendidas em um espaço dado, carece realmente de validade, porquanto antes de poder o físico sustentá-la com o argumento de que, não havendo no átomo multiplicidade de partículas nem espaço vazio, são por conseguinte impossíveis as diferenças de densidade ou de peso no caso dos átomos. É preciso que ele saiba, em primeiro lugar, o que na realidade é um átomo, e é isto precisamente o que ele não pode saber. Teria que submetê-lo à observação de um de seus sentidos físicos, pelo menos. Não pode fazê-lo pela simples razão de que ninguém jamais viu, cheirou, ouviu, tocou ou degustou um átomo. O átomo pertence totalmente ao domínio da metafísica. É uma abstração convertida em realidade, ao menos para a ciência física. E, estritamente falando, nada tem a ver com a física, pois nunca se pode submetê-lo à prova da retorta ou da balança. A concepção mecânica passa a ser, portanto, um conglomerado confuso de teorias e dilemas, os mais opostos, para a mente dos numerosos homens de ciência que estão em desacordo, tanto neste ponto como em outros. E os ocultistas orientais que acompanham essa luta científica contemplam com maior pasmo a sua evolução. Cheguemos a uma conclusão no tocante à questão da gravidade. Como pode a ciência crer que sabe algo de positivo sobre ela? Como pode sustentar sua posição e suas hipóteses contra as dos ocultistas que não veem na gravidade senão simpatia e antipatia, ou atração e repulsão, acusadas pela polaridade física em nosso plano terrestre e por fatores espirituais que escapam à sua influência? Como podem os homens de ciência discordar dos ocultistas antes de porem eles mesmos de acordo entre si? Ouve-se falar, é verdade, da conservação da energia, e simultaneamente da dureza e da falta de elasticidade dos átomos, da teoria cinética dos gases, idêntica à chamada energia potencial, e ao mesmo tempo das unidades elementares de massa absolutamente rígidas e sem elasticidade. O ocultista abre um livro científico e lê o que se segue. Segue o trecho. O atomismo físico
quer derivar das formas do movimento atômico todas as propriedades qualitativas da matéria. Os próprios átomos ficam como elementos completamente desprovidos de qualidade. Fim do trecho. Observação número 14. Registrado por Randant no livro A Teoria da Matéria Morta, na página 381. Continuação da narrativa. E logo adiante diz outro trecho. A química, em sua forma última, deve ser átomo-mecânica. Observação número 15. Registrado por Nasesman no livro Termodinâmica, na página 150. Continuação da narrativa. E pouco depois, dizem-lhe outro trecho seguinte. Os gases são compostos de átomos que se comportam como esferas sólidas perfeitamente elásticas. Fim do trecho. Observação número 16. Registrado por Croning, Clausius e Maxwell, na Revista de Filosofia, no volume 19, página 18. Continuação da narrativa. E, finalmente, para tudo coroar, vemos o Sr. William Thomson declarar o seguinte: a teoria moderna da conservação da energia não nos permite admitir a falta de elasticidade ou algo que não seja a perfeita elasticidade das moléculas últimas, tanto da matéria ultramundana como da matéria mundana. Fim do trecho. Observação número 17. Registrado na Revista Filosófica, no volume 14, na página 321. Continuação da narrativa. Que dizem a tudo isso os homens verdadeiramente sábios? Por homens verdadeiramente sábios, entendemos aqueles que ligam demasiado o apreço à verdade e pouquíssimo à vaidade pessoal para dogmatizar sobre o que quer que seja, como o faz a maioria. Existem vários entre eles, e talvez sejam mais numerosos do que os que evitam confessar abertamente as suas conclusões secretas ante ao temor de ouvirem gritar: apedrejem-no até que morra. Homens a quem a instituição permitiu transporem o abismo que se interpõe entre o aspecto terrestre da matéria e o aspecto que para nós, em nosso plano de ilusão, é a substância subjetiva, isto é, transcendentalmente objetiva, e foram assim levados a proclamar a existência desta última. Tenha-se presente que, para o ocultista, a matéria é aquela totalidade da existência no cosmos, que entra em algum dos planos de percepção possível. Sabemos perfeitamente que as teorias ortodoxas a respeito do som, do calor e da luz contrariam as doutrinas ocultistas. Mas não basta que os homens de ciência ou seus defensores digam que não negam a potência dinâmica da luz e do calor e apresentem como prova a circunstância de que o radiômetro de Crookes não lhes modificou as opiniões. Se querem aprofundar a natureza última dessas forças, têm que admitir primeiramente a sua natureza substancial, por suprassensível que seja essa natureza. Tampouco negam os ocultistas a exatidão da teoria vibratória. Observação número 18. Referindo-se ao aura, diz um dos mestres de O Mundo Oculto,
Segue o trecho. Como podereis fazer-vos entender e, consequentemente, fazer-vos obedecer por essas forças semi-inteligentes, cujos meios de comunicação conosco não consistem em palavras articuladas, mas sim em sons e cores em correlação com a vibração de ambos. E esta correlação é o que a ciência moderna desconhece, apesar de explicada muitas vezes pelos alquimistas. Fim da observação número 18. Continuação da narrativa. Mas limitam as suas funções à nossa Terra, declarando-a inoperante em outros planos além do nosso. Pois os mestres em ciências ocultas percebem as causas que produzem vibrações etéreas. Se tudo isso não passasse de ficções dos alquimistas ou de sonhos dos místicos, então os homens como Paracelso, Filateto, Van Helmont e tantos outros deveriam ser considerados abaixo de visionários. Seriam impostores e mistificadores deliberados. Os ocultistas são censurados por darem o nome de substância à causa da luz, do calor, do som, da coesão, do magnetismo e etc, etc. Observação número 19. A substância do ocultista, contudo, está para a mais refinada substância do físico, como a matéria radiante está para o couro dos sapatos do químico. Continuação da narrativa. Clerk Maxwell declarou que a pressão da luz forte do Sol sobre uma milha quadrada é aproximadamente 3 de 1/4 de libra. Diz-se que é a energia de miríades de ondas etéreas, e quando aqueles a chamam uma substância que pesa sobre a referida área, proclama-se que tal explicação é anticientífica. Nada justifica semelhante acusação. Conforme já esclarecemos mais de uma vez, os ocultistas não se furtam de modo algum a admitir que as explicações da ciência oferecem a solução dos agentes objetivos imediatos em atividade. A ciência não se engana, senão quando acredita que, por haver descoberto nas ondas vibratórias a causa imediata de tais fenômenos, revelou por isso mesmo tudo o que se encontra além do umbral dos sentidos. Ela não faz mais que acompanhar a sucessão dos fenômenos em um plano de efeitos, que são projeções ilusórias de uma região em que o ocultismo penetrou há muito tempo. E o ocultismo afirma que aqueles estremecimentos etéricos não são postos em ação, como pretendem a ciência pelas vibrações das moléculas dos corpos conhecidos da matéria de nossa consciência terrestre, mas que devemos buscar as causas últimas da luz, do calor, etc, etc, na matéria existente em estados suprassensíveis, estados que são, não obstante, tão plenamente objetivos para a visão espiritual do homem, como o é um cavalo ou uma árvore para um mortal ordinário. A luz e o calor são fantasmas ou sombras da matéria em movimento. Esses estados podem ser percebidos pelo vidente ou pelo adepto durante as horas de êxtase sob o raio Sushumna, o primeiro dos 7 raios místicos do Sol. Observação número 20. Os nomes dos 7 raios, que são os Sushumna,
Harikesha, Vishivakarman, Vishivatri, Arshas, Sanada, Sarvavasu e Svaraji. São todos místicos e cada qual tem seu peculiar aplicação em um estado distinto de consciência para fins ocultos. O Sushumana, que segundo está dito no Nirkuta, volume 2, item número 6, serve unicamente para iluminar a lua. É, contudo, o raio a que são afeiçoados os iogues iniciados. A totalidade dos 7 raios difundidos através do sistema solar constitui, por assim dizer, o Upadi, base do éter da ciência. Upadi, em que a luz, o calor, a eletricidade, etc., isto é, as forças da ciência ortodoxa, se correlacionam para produzir seus efeitos terrestres. Como efeitos psíquicos e espirituais, tais forças emanam do Upadi suprassolar, em que tem origem no éter dos ocultistas, ou Akasha. Fim da observação número 20. Continuação da narrativa. Devemos, portanto, reportar-nos ao ensinamento oculto que sustenta a realidade de uma essência suprassubstancial e suprassensível, daquele Akasha, não do éter, que é somente um de seus aspectos, cuja natureza se pode produzir de suas manifestações mais distantes da série meramente fenomenal de seus efeitos neste plano terrestre. A ciência, pelo contrário, nos declara que o calor jamais pode ser considerado como matéria em qualquer estado concebível. Para recordar os dogmatizadores ocidentais que a questão de modo algum se pode dar como solucionada, citaremos um crítico sumamente imparcial e cuja autoridade ninguém porá em dúvida. Segue o trecho. Não há diferença fundamental entre a luz e o calor. Cada um é simples metamorfose do outro. Calor é luz em completo repouso. Luz é calor em movimento rápido. Quando a luz se combina com um corpo, converte-se em calor. Mas, se dele se separa, volta a ser luz novamente. Fim do trecho. Observação número 21. Registrado por Leslie no livro A Teoria do Fluido da Luz e do Calor. Continuação da narrativa. Não podemos dizer se o enunciado corresponde ou não à verdade. E muitos anos, talvez muitas gerações, hão de se passar antes que sejamos capazes de o dizer. Observação número 22. Registrado por Buckley no livro A História da Civilização, volume 3, na página 384. Continuação da narrativa. Também se afirma que os dois grandes obstáculos à teoria do fluido do calor são incontestavelmente item número 1. A produção do calor pelo atrito, pela excitação do movimento molecular. Item número 2. A transformação do calor em movimento mecânico. A resposta é: há fluidos de várias espécies. Diz-se que a eletricidade é um fluido, e ao mesmo se dizia do calor ainda recentemente,
mas isto porque se supunha que o calor fosse alguma substância imponderável. Tal ocorria durante o reinado supremo e autocrático da matéria. Quando se destronou a matéria e se proclamou o movimento como o único soberano do universo, o calor passou a ser um modo de movimento. Não desesperemos. É possível que ele se transforme em alguma coisa no dia de amanhã. Como o universo, a ciência está sempre evolucionando e nunca pode dizer eu sou o que sou. Porque, por outra parte, a ciência oculta tem suas tradições imutáveis, que datam dos tempos pré-históricos. Pode errar nos pormenores, mas nunca incorrerá em equívoco no tocante à questão da lei universal, simplesmente porque esta ciência, com justa razão qualificada como divina pela filosofia, nasceu em planos superiores e foi trazida à Terra por seres mais sábios do que será o homem, inclusive na sétima raça, de sua sétima ronda. E esta ciência afirma que as forças não são o que o ensinamento moderno pretende que sejam, isto é, afirma que o magnetismo não é um modo de movimento, e pelo menos quanto a este caso particular, a ciência exata, moderna, sofrerá algum dia com certeza uma decepção. À primeira vista, nada pode parecer mais ridículo, mais afrontosamente absurdo que dizer, por exemplo, o iogue hindu iniciado sabe realmente 10 vezes mais que o físico europeu mais ilustre sobre a natureza e a constituição última da luz, tanto solar como lunar. E por que é que então que ele acredita que o raio Sushumana é o que proporciona à Lua a luz que ela reflete? Porque é o raio querido do iogue iniciado? Por que consideram esses iogues a Lua como a divindade da mente? É porque respondemos nós. A luz, ou melhor, todas as suas propriedades ocultas, todas as suas combinações e correlações com outras forças mentais, psíquicas e espirituais, eram conhecidas perfeitamente dos antigos adeptos. Por conseguinte, ainda que a ciência oculta possa não estar tão bem informada quanto a química de hoje sobre o comportamento dos elementos compostos em vários casos de correlação física, é, contudo, incomensuravelmente superior em seu conhecimento dos estados ocultos últimos da matéria e da verdadeira natureza desta, a todos os químicos e físicos juntos nessa época. Ora, se dissermos a verdade com toda a franqueza e sinceridade, isto é, que os antigos iniciados tinham um conhecimento da física como ciência da natureza muito mais amplos que o de nossas academias de ciências todas juntas, o acerto será taxado de impertinentes e absurdo. Porque se julga que as ciências físicas alcançaram em nossa época o summum da perfeição. Daí a pergunta em que transparece o desdém. Podem os ocultistas conciliar satisfatoriamente os dois pontos seguintes? Item, letra A. A produção do calor pelo atrito pela excitação do movimento molecular. E, item, letra B. A transformação do calor em força mecânica, já que se atém à velha e desacreditada teoria
de que o calor é uma substância ou um fluido? Para responder, cumpre inicialmente observar que as ciências ocultas não consideram a eletricidade, nem qualquer das forças que se supõem originadas por ela, como matéria em nenhum dos estados conhecidos pela ciência física. Ou mais claramente, nenhuma dessas chamadas forças é um sólido, um gás ou um fluido. Não fosse o receio de parecer pedantismo, o ocultista chegaria mesmo a opor-se a que se chamasse de fluido a eletricidade, por ser esta um efeito e não uma causa. Diria, porém, que o seu númeno é uma causa consciente. O mesmo se dá com a força e com o átomo. Vejamos o que o ilustre acadêmico, o senhor químico Butler-Roth, pensa acerca das duas abstrações. Eis como se expressa o eminente homem de ciência. Segue o trecho. O que é força? O que é, do ponto de vista estreitamente científico e segundo confirmado pela lei de conservação da energia? Os nossos conceitos de força resumem-se nas ideias que fazemos de tal ou de tal modo de movimento. Força é, pois, simplesmente a passagem de um estado de movimento a outro, da eletricidade ao calor e à luz, do calor ao som ou a alguma função mecânica, e assim por diante. Observação número 23. Pode ser assim no plano de manifestação e da matéria ilusória. Não que não seja nada mais, porque é muitíssimo mais. Continuação da narrativa. Deve ter sido pelo atrito que o homem pela primeira vez conseguiu produzir o fluido elétrico. É, portanto, o calor que o gera, conforme sabe. Ao alterar o equilíbrio de seu estado zero. Observação número 24. Zero ou neutro ou laia. Continuação da narrativa. E a eletricidade, per se, não existe sobre a Terra mais que o calor, a luz ou outra força qualquer. Como diz a ciência, todas elas são correlações. Quando certa quantidade de calor se transforma por meio de uma máquina a vapor em trabalho mecânico, falamos da potência do vapor ou força. Quando um corpo que cai encontra um obstáculo no caminho, originando assim calor e som, chamamos a isso força de colisão. Quando a eletricidade decompõe a água ou aquece um fio de platina, dizemos a força do fluido elétrico. Quando os raios do sol são interceptados por um termômetro, dilatando-se o mercúrio que se contém, falamos da energia calorífica do sol. Em uma palavra, quando cessa o estado de movimento ou de intensidade determinada, outro estado de movimento equivalente ao anterior toma o seu lugar e o resultado de semelhante transformação ou correlação é a força. Em todos os casos em que não existe tal transformação ou passagem de um estado de movimento a outro, não há força possível. Admitimos, por um instante, um estado do universo absolutamente homogêneo e o nosso conceito de força fica reduzido a zero.
Torna-se, pois, evidente que a força que o materialismo considera como a causa da diversidade que nos rodeia, em verdade não passa de um efeito, um resultado dessa diversidade. Vista por esse ângulo, a força não é a causa do movimento, mas um resultado, e a causa da força ou das forças não é a substância ou matéria, senão o próprio movimento. Assim, há que pôr de lado a matéria e com ela o princípio fundamental do materialismo, que passou a ser inútil uma vez que a força, reduzida a um estado de movimento, não pode dar nenhuma ideia de substância. Se a força é o resultado do movimento, então não se compreende por que esse movimento haveria de testificar a matéria e não o espírito ou uma essência espiritual. É certo que a nossa razão não pode conceber um movimento sem algo que se mova. E a nossa razão está com a verdade. Mas a natureza ou a maneira de ser desse algo que se move permanece completamente desconhecida para a ciência. E neste caso, tem tanto direito o espiritualista de atribuí-la a um espírito, quanto o materialista de atribuí-la à matéria criadora e onipotente. O materialista não goza aqui do privilégio especial, nem pode reclamá-lo. Vista sob esta prisma, a lei de conservação da energia formula para o caso pretensões e reclamamos que não são legítimos. O grande dogma: não há força sem matéria, e não há matéria sem força, cai por terra e perde inteiramente o significado solene que o materialismo se obstinou em conferir-lhe. O conceito de força não implica, aliás, a ideia de matéria, e não nos obriga de modo algum a ver nesta a origem de todas as origens. Fim do trecho. Observação número 25. Registrado pelo professor Butler-Off na Revista Científica. Continuação da narrativa. Informamo-nos que a ciência moderna não é materialista. E nossa própria convicção nos diz que não pode sê-lo quando o seu saber é real. Há boas razões para isso, apresentadas inclusive por alguns químicos e físicos. As ciências naturais não podem marchar de mãos dadas com o materialismo. Para estar à altura de sua missão, devem os homens de ciência repelir até mesmo a possibilidade de que as doutrinas materialistas tenham algo em comum com a teoria atômica. E vemos que Lang, Butler-Off, Du Bois-Reymond, este último talvez inconscientemente, e muitos outros o têm comprovado. Há ainda, para demonstrá-lo, a circunstância de que Kanada, na Índia, Leucito e Demócrito, na Grécia, e após estes, Epicuro, ou seja, os primeiros atomistas conhecidos na Europa, ao mesmo tempo em que propagavam a sua doutrina das proporções definidas, criam em deuses ou entidades suprassensíveis. Suas ideias sobre matéria diferiram, portanto, das que hoje têm curso. Sejam-nos permitidos tornar mais clara a nossa exposição por meio de um breve exame sinóptico
das teorias filosóficas antigas e modernas acerca dos átomos e provar assim que a teoria atômica elimina o materialismo. Do ponto de vista do materialismo, que situa na matéria a origem de todas as coisas, o universo em sua plenitude é composto de átomos e de vácuo. Deixando mesmo de lado o axioma ensinado pelos antigos e já agora absolutamente demonstrado pelo telescópio e pelo microscópio de que a natureza tem horror ao vácuo, que vem a ser o átomo? Escreve o professor Butler-Roth. Segue o trecho. Responde a ciência, a divisão limitada da substância à partícula indivisível da matéria. Admitir a divisibilidade do átomo equivale a admitir uma divisibilidade infinita da substância, o que importa em reduzir a substância a níbil ou a nada? O materialismo, por uma questão simplesmente de instinto de conservação, não pode aceitar a divisibilidade infinita. De outro modo, teria que aparar-se para sempre do seu princípio fundamental e assinar a sua própria sentença de morte. Fim do trecho. Observação número 26. Registrado no mesmo livro. Continuação da narrativa. Buckner, por exemplo, como verdadeiro dogmático do materialismo, declara o seguinte: aceitar a divisibilidade infinita é um absurdo e equivale pôr em dúvida a existência mesma da matéria. O átomo é, portanto, indivisível, diz o materialismo. Perfeitamente. E eis o que responde Butler-Roth. Segue o trecho. Observe-se a que curiosa contradição esse princípio fundamental dos materialistas os conduz. O átomo é indivisível e sabemos ao mesmo tempo que é elástico. Não se pode pensar um instante sequer em privá-lo dessa elasticidade. Seria um absurdo. Átomos absolutamente não elásticos jamais poderiam manifestar um só daqueles numerosos fenômenos que são atribuídos às suas correlações. Sem elasticidade, não poderiam os átomos manifestar sua energia. E a substância dos materialistas ficaria desprovida de toda a força. Consequentemente, se o universo é composto de átomos, deve estes ser elásticos. Aí é que se nos depara um obstáculo intransponível. Quais são, efetivamente, as condições requeridas para a manifestação da elasticidade? Uma bala elástica, ao chocar-se com um obstáculo, se achata e se contrai. O que seria impossível se essa bala não fosse composta de partículas cuja posição relativa sofre uma alteração temporária no momento do choque. Pode-se dizer ao mesmo da elasticidade em geral. Não há elasticidade possível sem mudança na posição das partículas que compõem um corpo elástico. Quer dizer, o corpo elástico é variável e compõe-se de partículas, ou, em outras palavras, a elasticidade só é própria dos corpos que são divisíveis. E o átomo é elástico. Fim do trecho. Observação número 27. Registrado no mesmo livro de Butler-Roth. Continuação da narrativa. É o bastante para mostrar
quanto é absurda a admissão simultaneamente da não divisibilidade e da elasticidade dos átomos. Se o átomo é elástico, ergo, o átomo é divisível e deve compor-se de partículas ou subátomos. E esses subátomos ou não são elásticos e, neste caso, carecem de qualquer importância dinâmica e também são elásticos, e então se acham, por sua vez, sujeitos à divisibilidade. E assim, infinitamente. Mas a divisibilidade infinita dos átomos reduz a matéria a simples centros de forças, isso é, exclui a possibilidade de conceber-se a matéria como uma substância objetiva. Este círculo vicioso é fatal ao materialismo, que se vê apanhado em suas próprias redes, sem ver como escapar ao dilema. Se diz que o átomo é indivisível, terá então que haver com a mecânica, que lhe formula a seguinte embaraçosa questão. Segue o trecho. Neste caso, como se move o universo e como se relacionam entre si suas forças? Um mundo construído de átomos absolutamente não elásticos é semelhante a uma máquina sem vapor. Está condenada à eterna inércia. Fim do trecho. Observação número 28. Registrado no mesmo livro. Continuação da narrativa. Admitam-se as explicações e os ensinamentos do ocultismo e substituída a inércia cega da ciência física pelos poderes ativos e inteligentes que se acham por detrás do véu da matéria. O movimento e a inércia se convertem em subordinados daqueles poderes. A ciência do ocultismo é toda baseada na doutrina da natureza ilusória da matéria e na divisibilidade infinita dos átomos. Ela abre horizontes sem limites à substância animada pelo sopro divino de sua alma em todos os estados sutis possíveis, estados ainda não sonhados, sequer pelos químicos ou físicos mais espiritualmente predispostos. As ideias que precedem foram enunciadas por um acadêmico que é o mais eminente químico da Rússia, autoridade reconhecida em toda a Europa, o professor Butlerov. É certo que ele defendia os fenômenos dos espiritistas, as chamadas materializações em que acreditava, como também os professores Zollner e Harry. E ainda hoje o senhor Russell Wallace e o senhor Crookes e muitos outros membros da sociedade real, aberta ou secretamente. Mas o seu argumento quanto à natureza da essência que opera por detrás dos fenômenos físicos da luz, do calor, da eletricidade, etc., não deixa, por isso, de ser menos científico, nem se reveste de menos autoridade e quadra admiravelmente ao caso de que nos ocupamos. A ciência não tem o direito de negar aos ocultistas a sua pretensão de um conhecimento mais profundo das chamadas forças, as quais, dizem eles, são unicamente os efeitos das causas postas em ação por poderes substanciais, ainda que suprassensíveis, e situadas muito além de toda a espécie de matéria até agora conhecidas pelos homens de ciência. O mais que a ciência pode fazer é assumir e manter uma atitude de agnosticismo. Poderá então dizer: o vosso caso
não está mais provado que o nosso, mas confessamos que, em verdade, nada sabemos sobre a força e a matéria, ou sobre aquilo que há no fundo da chamada correlação de forças. Consequentemente, só o tempo pode decidir quem tem ou não a razão. Aguardemos com paciência no entretempo, façamos prova de mútua cortesia em vez de nos ridicularizarmos uns aos outros. Mas, para tanto, é de mister um amor ilimitado à verdade e a renúncia àquele falso prestígio de infalibilidade adquirido pelos homens de ciência junto à massa dos profanos ignorantes e superficiais. A fusão das duas ciências, a arcaica e a moderna, requer antes de tudo o abandono dos atuais rumos materialistas. Exige uma espécie de misticismo religioso e até mesmo o estudo da antiga magia, estudo que os nossos acadêmicos jamais se disporarão a empreender. Essa necessidade explica-se facilmente. Assim como o verdadeiro significado das substâncias e dos elementos mencionados nas antigas obras de alquimia se acha oculto sob a forma de metáforas, as quais, ridículas do mesmo modo, as naturezas físicas, psíquicas e espiritual dos elementos, o fogo, por exemplo, estão ocultas nos Vedas e, sobretudo, nos Puranas, sob alegorias que só os iniciados são capazes de entender. Se não tivessem nenhum significado, então todas aquelas extensas lendas e alegorias acerca do caráter sagrado dos 3 tipos de fogo e dos 49 fogos originais, personificados pelos filhos das filhas do Daksha e por seus esposos, os Rishis, os quais, como o primeiro filho de Brahma e os seus 3 descendentes, constituem os 49 fogos, não seriam mais que um palavreado nécio. Mas não é assim. Cada fogo tem uma função e um significado diferente no mundo físico e no mundo espiritual, e possui, ademais, em sua natureza essencial, em relação que corresponde a uma das faculdades psíquicas do homem, sem falar de suas virtualidades químicas e físicas bem determinadas, quando entra em contato com a matéria diferenciada terrestre. A ciência não tem nenhuma teoria para oferecer a respeito do fogo per se. O ocultismo e a antiga ciência religiosa o têm. Pode-se averiguá-lo até mesmo na fraseologia escassa e intencionalmente velada pelos Puranas, onde, como no Vaiyal Purana, se veem explicadas muitas das qualidades dos fogos personificados. Assim, Pavaka é o fogo elétrico, ou Vaidyuta. Pavamana, o fogo produzido pelo atrito, ou Nirmatya, e Sukhi, o fogo solar, ou Saura. Observação número 29. Saura, chamado o bebedor de águas, o calor solar que faz evaporar a água. Continuação da narrativa. E os 3 são filhos de Abhimanyu, o Agni, fogo, o filho mais velho de Brahma e Isvaha. Além disso, Pavaka aparece como parente de Kavyavahana, o fogo dos Pitris. Sukhi, de Havyavahana, o fogo dos deuses, e Pavamana, de
Charashaksa, o fogo dos Asuras. Tudo isso mostra que os autores dos Puranas estavam perfeitamente familiarizados com as forças da ciência e suas correlações, e também com as diferentes qualidades destas últimas em relação com os fenômenos psíquicos e físicos, agora desconhecidos da ciência física, que não lhes dá crédito. Naturalmente, quando o orientalista, e especialmente um daqueles de tendências materialistas, não vê ali mais que dominações do fogo usadas nas invocações e nos rituais, dirá que se trata de superstições, mistificações tântricas, e porá maior empenho em evitar um erro de ortografia que em dar atenção ao significado oculto daquelas personificações ou em buscar-lhes a explicação nas correlações físicas das forças, uma vez estas conhecidas. Tem-se realmente, em tão pequena conta, o saber dos antigos arianos, que até passagens de sobremodo esclarecedoras, como as do Vishnu Purana, que transcrevemos adiante, passam inteiramente desapercebidas. O que podem significar, porém, estas palavras? Segue o trecho. Então, o éter, o ar, a luz, a água e a terra, unidos individualmente às propriedades do som e outras, existiam e podiam ser distinguidas segundo as suas qualidades, mas possuindo muitas e variadas energias, e não estando relacionados entre si, não podiam, sem combinar-se, criar seres viventes, por não se terem fundido uns nos outros. Eis que, havendo-se combinado entre si, assumiram, por meio de sua mútua associação, o caráter de uma massa de completa unidade e sob a direção do Espírito, etc., etc. Fim do trecho. Observação número 30. Registrado no livro do Vishnu Purana de Wilson, no capítulo 1, página 38. Continuação da narrativa. Significam, sem dúvida, que os seus autores conheciam perfeitamente a correlação e estavam bem informados sobre a origem do cosmos emanado do princípio indiviso, Avaikitanugrahena, aplicados conjuntamente a Parabrahman e Prakrit, e não a Avyakta, ou seja, a causa primeira ou matéria, na tradução de Wilson. Os antigos iniciados não conheciam nenhuma criação miraculosa, mas ensinavam a evolução dos átomos em nosso plano físico e sua primeira diferenciação do estado Laya ao prótilo, nome expressivo que William Crookes deu à matéria ou substância primordial além da linha zero. Ali onde nós situamos Mula Prakrit, o princípio raiz do material do mundo e de tudo o que no mundo existe. A demonstração é fácil. Tomai, por exemplo, o Catecismo dos Vedantinos Vishishtadvaita, recentemente publicado, o sistema ortodoxo e exotérico que já era livremente exposto e ensinado no século XI, numa época em que a ciência europeia ainda acreditava na Terra quadrada e chata de Cosmas Indiscipleutis, do século VI. Observação número 31. O sistema ortodoxo e exotérico do século XI foi criado por
Ramanujacharya, seu fundador, nasceu no ano de 1017. Continuação da narrativa. Ensinava aquele sistema que antes de ter início a evolução, Prakriti, a natureza se encontrava em estado de laya, ou de homogeneidade absoluta, pois a matéria existe em duas condições: Sukshma, ou condição latente e indiferenciada, e Stula, ou condição diferenciada. Depois converteu-se em Anu, atômica. O mesmo sistema nos fala de Suddhi Sattva, uma substância não sujeita às qualidades da matéria, da qual difere por completo. E acrescenta que é desta substância que são formados os corpos dos deuses, habitantes do Vaikuntha Loka, o céu de Vishnu. Diz que cada partícula ou átomo de Prakriti contém um Jiva, a vida divina, e constitui o Sharira do Espírito Supremo, visto que para Brahman impregna todos os Jivas, assim como todas as partículas de matéria. Por dualística e antropomórfica que seja a filosofia dos Vishittadvaitas, quando comparada à dos Advaitas, os não dualistas, é contudo imensamente superior em lógica à cosmogonia aceita pelo cristianismo ou por seu grande adversário, a ciência moderna. Os discípulos de uma das maiores inteligências que já têm surgido na face da terra, os Vedantinos Advaitas, são chamados ateus porque consideram tudo como uma ilusão, exceto para Brahman, o sem par, ou a realidade absoluta. No entanto, de suas fileiras saíram os mais sábios iniciados e também os maiores yogis. Os Upanishads mostram que o seu saber não era seguramente limitado ao conhecimento da substância causal nos efeitos do atrito e que seus antecessores conheciam não somente a transformação do calor em força mecânica, mas ainda o número de todos os fenômenos, tanto espirituais como cósmicos. Em verdade, o jovem Brahmane, que se gradua nos colégios e universidades da Índia com as melhores notas, que entra na vida como M.A. Observação número 32. Mestre em artes. Continuação da narrativa. E LLB. Observação número 33. É o bacharel em leis. Continuação da narrativa. Com uma série de iniciais, desde o alfa até o ômega, em seguida ao seu nome, e com um desprezo pelos seus deuses nacionais na razão direta dos títulos conquistados em seus estudos de ciências físicas, em verdade, esse Brahmane não precisa senão ler à luz destas últimas e sem perder de vista a correlação das forças físicas, certas passagens de seus Puranas. Se deseja conhecer quanto os seus antepassados sabiam a respeito daquilo que a ele jamais será dado saber, a menos que venha a tornar-se um ocultista. Que estude a alegoria dos Pururavas e do Gandharva celeste. Observação número 34. O Gandharva dos Vedas é a divindade que conhece e revela aos mortais os segredos do céu e as verdades divinas.
Cosmicamente, os Gandharvas são os poderes agregados do fogo solar e constituem suas forças. Psiquicamente representam a inteligência que reside no Sushumna, o raio solar mais elevado dos 7 raios. Misticamente, são a força oculta do Soma, a lua ou a planta lunar e a bebida que ela se extrai. Fisicamente, são as causas fenomenais e espiritualmente as causas numênicas do som e a voz da natureza. É por isso que são chamados os 6.333 cantores celestes e músicos do Loka de Indra, que personificam inclusive em número os vários e múltiplos sons da natureza, tanto em cima como embaixo. Nas alegorias posteriores, diz-se que exercem um poder místico sobre as mulheres e que as amam. O sentido esotérico é óbvio. São uma das formas, senão os protótipos dos anjos de Enoque. Os anjos de Deus, que vendo que eram belas as filhas dos homens, registrado no Gênesis, número 6, item número 2, com elas se casaram e ensinaram às filhas da terra os segredos do céu. Fim da observação número 34. Continuação da narrativa. Que estude a alegoria dos Pururavas e do Gandharva celeste, que entregou aos primeiros um caso cheio do fogo celeste. O método primitivo de obter fogo pelo atrito tem sua explicação científica nos Vedas. E esta explicação é bem significativa para quem sabe ler nas entrelinhas. A Tretagni, tríade sagrada de fogo, obtida por meio da fricção de paus cortados da madeira da árvore Ashvata, a árvore Bo da sabedoria e do conhecimento, paus que tinham por comprimento tantas vezes a grossura de um dedo quantas sílabas há em Siyatri. Deve ter um significado secreto, pois de outro modo os autores dos Vedas e dos Puranas não seriam escritores sacros, senão mistificadores. Os ocultistas hindus dão a prova da existência de tal significado, e só eles são capazes de esclarecer a ciência sobre o porquê e o como de haver se convertido o fogo, que era uno primitivamente em tríplice, Tridhya, durante o nosso Mavantar atual, pelo filho de Ilá, Vak, a mulher primitiva, depois do dilúvio, esposa e filha de Vaivasvata, Manu. A alegoria é sugestiva, seja qual for o Purana em que se leia e estude. Fim do apêndice da 5ª sessão.